Enfim, pessoal, então o que a gente vai falar agora, a gente vai falar, né, sobre, né, uma estratégia, ou eu vou chamar mais de um método, né, tem mais a ver com a metodologia, um conceito, né, chamado de Test Driven Development, certo? Então isso é muito mais uma prática, né, uma prática de testes, né? Existe lados positivos, lados negativos, a gente não vai debater muito, né? Tem muitas questões filosóficas aqui, não existe uma estratégia ideal para se você fazer os seus testes. Tem organizações, tem projetos também que se adequam muito bem a essa filosofia, tá certo? Tem projetos que preferem escrever teste de uma outra maneira, certo? Em Test Driven Development, o termo significa, né, olha, desenvolvimento baseado em teste. Mas, assim, o conceito, o princípio básico é você começar, né, a escrever ou construir, desenvolver o teu código a partir dos testes. Então, na verdade, olhar para os requisitos do teu sistema em primeiro lugar. Então, olha para os teus requisitos, né? O que é que você precisa, o que é que o teu sistema precisa oferecer. E traduzir esses requisitos em testes. A primeira coisa que você faz. Então, é isso que o TDD prega, certo? Então, olha para os teus requisitos e define, né? Ou expressa os teus requisitos de maneira mais concreta, de maneira mais tangível, tá certo? Através de testes, tá certo? Então, o TDD, né, pede, solicita isso, né, defende essa ideia, certo? Então, você está perguntando aí, mas, ô Marcelo, mas como é que isso pode funcionar? Que tipo de teste você vai ter? Né? Se o sistema não existe, tu não tem nada, é só vácuo, né? Não existe nada, né, no teu sistema para você definir casos de teste, certo? Então, olha, existem maneiras de se contornar isso aí, tá certo? Então, a gente não falou, colocou no conteúdo, mas existe, por exemplo, uma forma de se fazer isso. É você construir, né, objetos para representar esse vácuo, esse buraco, a falta de implementação. Então, objetos mock, tá certo? Mock, M-O-C-K, servem para isso. Isso é uma das utilidades desses objetos mock. Eles servem para abstrair uma determinada funcionalidade. Então, se você não tem um determinado subsistema implementado, você pode fazer de conta que você tem, entendeu? Você cria um mock daquele subsistema, né, sem nada dentro, mas com uma interface definida, né, e com, né, uma implementação simples de ser feita, né, definida. Então, por exemplo, o cara pergunta, para dar um exemplo, tá certo? O cara pergunta, né, qual é a cotação do dólar hoje, tá certo? Então, eu crio um serviço meu que vai ter vai ser uma função que é cotação do dólar, tá certo? Cotação do dólar, abre e fecha parênteses de hoje. Cotação do dólar de hoje, abre e fecha parênteses, e ele retorna um valor qualquer. O que é que eu deveria fazer? Eu deveria fazer uma chamada, né, de rede, tá certo? Uma chamada no serviço, na web, para o site, né, do Banco Central, né, acessando a API do Banco Central, né, procurando o valor daquela cotação, né, e retornando aquilo ali, um objeto para o cara, mostrando qual o valor e qual foi o instante que eu medi aquele valor. Então, certamente, a implementação ideal faria isso, né? Eu não tenho tempo de implementar isso. Aí, o que é que eu faço? Minha definição da implementação, cotação do dólar, é return, sei lá, 5,3, cotação do dólar de hoje. Return 5,3, entendeu? Né? É uma implementação ideal? Não, mas ela permite, né, que outras pessoas que dependam daquela implementação avancem, entendeu? Então, este é o conceito de mocking. Mocking pode ser utilizado para objetivos diferentes. Você pode utilizar mocking para realmente, olha, evitar que você né, para contornar a falta de implementação de certas funcionalidades. Esse é um objetivo. Né? O outro motivo
né, é você evitar que os teus testes demorem muito a ser executados. Então, você tem uma operação dessa, como, por exemplo, sei lá, né, essa operação que vai acessar o site do Banco Central, digamos que demora 30 segundos para executar isso, entendeu? E eu tenho vários testes, né, testes que solicitam isso aí. Alguém está perguntando se é para aparecer algum slide. Não, por enquanto não, Vitor. Obrigado aí pela lembrança, tá certo? Mas a gente não tem nada falando sobre mocking em particular, né, nos nossos slides. Eu estou só explicando um conceito que é um conceito extremamente popular em testes, tá certo? Deixa eu ver se alguém mais falou aqui. Basicamente é isso. Tá? Enfim, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito? Professor, Alguém... em relação Rafael. a isso, a usar mocking, você Tá. diria que precisa fazer o código tem que ser, tipo, fazer injeção de dependência para usar mocking test ou teria outras formas? Não, ótima pergunta, tá certo, Rafael? Então, o que Rafael está perguntando é o seguinte: em linhas gerais, se eu entendi bem, qual é o tamanho da interferência no código, né? Qual o tamanho da interferência? Você tem um código que você está testando, certo? E mocking, basicamente, em linhas gerais, ele vai modificar o comportamento de certas partes do teu sistema, certo? Então, por exemplo, né, ao invés de chamar esse serviço aí de cotação do dólar, né, o original, ele vai substituir aquele por alguma outra coisa, alguma outra implementação, né? E essa interferência pode dar trabalho de ser feita, certo? Então, a resposta, Rafael, é que tem várias as bibliotecas que existem hoje facilitam demais isso aí, né? Elas permitem que você dinamicamente, né, parece mágica, mas você dinamicamente possa substituir parte da tua implementação. Olha, tá vendo aquela classe que eu tenho ali, né? Eu não quero usar ela não, ao invés de usar ela, eu vou usar essa classe aqui, olha, que é a minha classe de mocking, entendeu? Então, por baixo dos panos, sim, tem toda essa engenharia de injeção de dependência e tudo mais para fazer isso corretamente dentro do teu código, mas as bibliotecas de mocking, né, fazem isso para você, né? Eu respondi a tua pergunta, Rafael? Sim, sim. Certo? Só, assim, eu acho que eu já ouvi falar de que não é muito legal você usar essas bibliotecas que, sei lá, acessam atributos privados, que fazem esses acessos mais... que não sei, tipo, que tu não programou específico para ser assim. Eu não sei se faz sentido, Mas isso, tipo, se o TDD, não, eu não vejo. ele incentiva você a usar fazer um código mais testável. Olha, é uma discussão, a gente entra num debate mais filosófico aqui da coisa. Assim, só lembrando que todas essas mudanças, isso aí é totalmente, né, seguro, entendeu? Então, isso aí só tem duração enquanto você está executando os teus testes, entendeu? O teu código, de fato, ele não é modificado, tu não vai ser forçado a colocar um atributo public ao invés de privado, né, no teu código. Então, na verdade, né, tem maneiras de você contornar isso aí, entendeu? Para fazer essa modificação. O atributo privado impede que as pessoas programaticamente atribuam, né, para aquilo, né, naquele objeto. Mas se você utiliza reflection, entendeu? Você pode modificar esses atributos privados, né, sem que o programador precise modificar. Então, desde que você não seja forçado, Rafael, a fazer mudanças no teu código, né, para deixar o teu código mais, digamos, modificável, só para facilitar, né, a testabilidade do teu código, né, eu não vejo problema, entendeu? Então, essas bibliotecas, elas, como eu te falei, elas não precisam forçar que o programador, né, faça essas mudanças. Neste caso, eu também seria desfavorável, entendeu? Enfim, eu respondi a tua pergunta. Sim. Joia? Enfim, pessoal, vale a pena vocês darem uma olhada nessas bibliotecas de mocking,
tá certo? Tem bibliotecas de mocking para linguagens diferentes, né? Então, provavelmente, na próxima edição dessa disciplina, eu vou fazer, né, uma demonstração também dessas ferramentas. Tá joia? Né? Dito isso, pessoal, certo? A gente começou essa discussão explicando o que era TDD, tá certo? Então, o TDD segue essa filosofia, certo? É lógico, vocês vão ter vários cenários onde isso aqui não faz sentido. Isso aqui faz mais sentido, TDD faz mais sentido. Né? Não estou dizendo que faz sempre sentido nesse cenário, mas faz mais sentido, né? Quando você tem um novo projeto, tudo bonitinho, com seus requisitos muito bem definidos, você tá claro mais ou menos o que é o requisito, então você tem essa estratégia top-down, certo? Olha, é um projeto zerado. Então, parece muito aquele projeto, né, de disciplina, né, onde você começa com especificação, pensa nos teus requisitos, formula e divide os teus requisitos, né, e dividir para conquistar. Em cada um para aqueles requisitos, você define, né, testes para cada um deles, né? Só que tem várias situações do dia a dia aí que isso aí não vai ser adequado. Então, por exemplo, pense aí numa estratégia, numa situação onde você está trabalhando num código aberto, entendeu? Então, o código já existe, não tem o que fazer, você já passou da época de definição de requisitos há muito tempo, entendeu? Então, enfim, pessoal, né? Eu só não quero que vocês levem isso a ferro e fogo, certo? Existem outras estratégias de se construir testes, além dessa estratégia top-down baseada em TDD, tá certo? Né? Certo? Então, dito isso, dentro de TDD existe uma abordagem para você descrever os teus casos de teste, né, que também incorpora muito dessa ideia de mocking que a gente falou aqui, incorpora muito desses conceitos, chamada BDD. Não se confundir com o TDD. Então, o BDD é uma instância, pense de uma maneira, é uma forma de se fazer TDD, tá certo? Então, o BDD, o B no DD aí, é para behavior, tá certo? Então, Behavior Driven Development, certo? A ideia do BDD, pessoal, é você descrever, normalmente em linguagem natural, os teus casos de teste, os teus cenários, ou as tuas features, certo? Você tem os teus requisitos, tá certo? E você descreve esses requisitos utilizando linguagem natural. Pode ser português, pode ser inglês, tá certo? Não importa, certo? Então, aí você pergunta, mas Marcelo, linguagem natural, primeiro, para quê? E segundo, né, como isso aí vai funcionar, né? O para quê, né? A ideia fundamental é que se você está falando de requisitos, tá certo? Você certamente vai comunicar os teus requisitos para pessoas menos técnicas, né? E para, sei lá, gerentes de projetos e para os patrocinadores, as pessoas que estão pagando pelo teu produto, tá ok? Então é por isso que utilizar a linguagem natural favorece a comunicação entre as pessoas mais técnicas e as pessoas menos técnicas. Então, a grande vantagem de utilizar a linguagem natural é essa, tá certo? Né? Você pode chegar, olha aqui, o que o meu sistema faz, né? E mostrar aqui um texto, aqui, 3, 4, 5 linhas normalmente, né? Descrevendo, né, em linguagem natural o teu teste, certo? Aí, tudo bem, Marcelo, eu entendi para que serve. Agora, como é que essa mágica vai funcionar? Entendeu? A ideia é o seguinte, pessoal, esse texto que você vai ter não é um texto qualquer, é um texto que é mais organizado, entendeu? Então, o que se chama, o pessoal normalmente chama isso aí de linguagem controlada, tá certo? Uma linguagem natural controlada. Não é qualquer tipo de texto que você vai pegar de um livro, entendeu? Mas é um texto onde tem ali umas marcações, onde você consegue identificar as intenções, né? E a outra parte é que as palavras ou os trechos vão estar mapeados em passos executáveis. Então, vai ter funções específicas mapeadas para alguns trechos das sentenças que você vai utilizar dentro do teu teste.